cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler uns versículos da Bíblia. Apocalipse 2 e versículo 9, 10 e 11. Veio ao meu coração esta palavra no dia de hoje e eu gostaria de ler juntamente com os irmãos. Nossa alegria pela vida de todo o povo de Deus que vieram nesta noite para buscar a presença de Deus. Culto de terça-feira é um culto de oração, Bíblia, e é um culto de vitória, né? É um culto de vitória. Diz-nos a palavra, Apocalipse 2 e 9 a 11. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Tomem assento, meus queridos irmãos. Eu posso dizer que esse culto, para mim, está sendo um culto de quinta, intitulado Culto da Vitória. Eu já senti aqui a glória de Deus, a presença de Deus. Isso tudo prova que Deus está conosco, que Deus está com o seu povo, que Deus está com a sua igreja. É uma promessa bíblica. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso? Ele foi embora e quando ele estava dialogando com os discípulos, que ele estava indo embora, a sua missão já estava terminando aqui na terra, eles se entristeceram, ficaram tristes, porque o amigo estava indo embora, estava saindo do meio deles, do seio dos discípulos, e Jesus pôde perceber no rosto deles a tristeza, né? Mas Jesus, ele conforta os discípulos no mesmo instante, dizendo que a sua ida embora, a sua saída do meio deles, se fazia necessário. Uma, porque ele estava cumprindo a missão. Outra, porque o projeto era enviar o Consolador, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que eles não ficassem só, para que após Jesus ir embora, o Espírito Santo viesse e ficasse com eles, para consolar, fortalecer, orientar e dinamizar os seus discípulos. E talvez naquele período de tempo entre a saída de Jesus do mundo e a descida do Espírito Santo, talvez ficou assim um período de tempo ali meio vago, mas a partir do dia de Pentecoste, que eles estavam no cenáculo, reunidos, veio sobre eles o Espírito Santo. Ali o fogo pegou, incendiou os discípulos, incendiou a igreja, e o fogo
continuou queimando, ardendo, e eles foram dinâmicos a partir daquele dia, fortalecidos. Eu creio que a partir daquele momento eles começaram a entender muitas coisas que Jesus falou quando ainda estava com eles. E assim Deus continua conosco através do Espírito Santo até hoje, até o arrebatamento da igreja. Paulo, ele diz que enquanto nós estivermos neste corpo, nós estamos ausentes do Senhor, porque o Senhor, ele foi embora. Não é verdade? O Senhor, ele está no céu. Ele saiu daqui e ele habita ali, à direita de Deus. O Senhor está no céu. Por isso que Paulo diz que enquanto nós estivermos neste corpo, nós estamos distante do Senhor, né? E nós vivemos por fé. Mas Ele mandou o Consolador, que habita no meio da igreja, que habita com os seus servos, com o seu povo, e Ele vai ficar aqui até Jesus arrebatar a igreja. E Ele se manifesta de várias formas e maneiras. Então a igreja não ficou só. Eu li esse texto aqui nesta noite, porque esse texto aqui fala de tribulação, tentação, e eu quero agregar mais uma palavra que se chama prova. Isso veio ao meu coração esta noite, e eu gostaria de usar aqui alguns minutos dentro deste assunto. Tentação, prova, provações e tribulação, que está tudo quase, para mim está tudo dentro de um contexto, e são quase as mesmas coisas. E muitas vezes o cristão, ele pensa que por ser salvo, por ser cidadão do céu, por estar servindo a Deus com alegria, por ser um dizimista fiel, porque nós devemos ser dizimista, é bíblico, e quem é dizimista fiel, Deus sempre estará abençoando, prosperando, tem uma promessa nisso. E tantas outras coisas, estando no templo constantemente, e às vezes nós pensamos que nós estamos isentos de algumas lutas, tribulações e provas. Mas nós não estamos isentos. Nós podemos ser fiel a Deus, ser um dizimista fiel, estar em todos os cultos, procurar servir a Deus de todo o nosso coração, conforme está escrito em um dos mandamentos, para honrar a Deus, amar a Deus de todo o coração, com todas as suas forças. Podemos ser um crente autêntico, em outras palavras, mas nós não estamos ausentes, ou melhor, isentos de lutas, de tribulações e de provas. De várias provas, de várias tribulações ou de várias tentações. Por ser filhos de Deus, nós não estamos isentos. Nós caminhamos por um deserto, este mundo é comparado como um deserto, e no deserto tem mais coisas ruins do que boas. O deserto é quente, o deserto não tem sombra. Tem lá hoje, nas margens do Jordão, né? Lá tem alguma sombra. Ali onde é que tem a irrigação, onde os judeus estão plantando, é uma promessa.
Mas naquele tempo não tinha, e hoje ainda, na maior parte dos desertos, não existe sombra, não existe água, não existe comida. E principalmente por aquele deserto que Israel passou ao sair do Egito, ao ser tirado do Egito, em direção a Canaã. Eles ali foram provados, eles ali passaram pelo teste. Ainda que a Bíblia diz, Paulo falando que a tentação ela é humana, né? A tentação ela é humana. Mas se nós ler Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 3, nós vamos encontrar que Deus provou os israelitas, porque Deus queria ver, talvez verbalizado, o sentimento dos seus corações. Se alguém achou Deuteronômio 8, leia para mim a partir do verso 3. Ó. Como é que é? Te deixou de fome ou com fome, né? Uma coisa assim. A minha parece que diz um pouquinho diferente. Vamos ver se... Vamos ler a partir do verso 2, 8 e 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, a partir do verso 2, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Verso 3, e te humilhou e te deixou ter fome, está certo a palavra, irmão, te deixou a ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus humilhou e Deus tentou para saber o que estava no coração, se eles guardariam ou não os seus mandamentos. Eu penso que Deus já sabia o que estava no coração deles. Quando nós lemos em Juízes, e Deus fala com Gideão, Deus disse assim: Gideão, é muita gente para ir contigo. Desce ao ribeiro e faz mais uma prova, e os que tomarem a água lambendo, tu coloca à parte. Ali era uma prova dos que deveriam descer com Gideão. Mas em tudo aquilo ali, Deus está dizendo assim que o número estava grande ainda, que estavam para sair à guerra com Gideão, e Deus queria reduzir o número, porque Deus daria a vitória para Israel naqueles dias só através do Gideão. O Senhor disse que livraria Israel através de Gideão, como que fosse, com os 300, como se fosse um homem só. Deus querendo reduzir o número, para que depois da vitória que eles tivessem, eles não saíssem dizendo: ó,
nós ganhamos pelo nosso braço, pela nossa força. Porque Deus conhece o coração. Deus conhece. E aqui a Bíblia diz que Deus tentou, Deus provou, Deus humilhou, para ver os seus corações. Eu creio que Deus já sabia, mas eu penso que Deus queria ouvir deles o que estava no coração dos israelitas. E nós encontramos, lá pelo Salmo 70, que Deus se entristeceu com eles, porque eles murmuraram de Deus. Eles recusaram guardar a lei de Deus. E ali eles criticaram, murmuraram, falaram contra Deus, falaram contra Moisés. Ali eles expressaram o sentimento dos seus corações. Os israelitas não eram fracos. Vendo os milagres, vendo as maravilhas, mas todo momento eles estavam reclamando por falta de água. Moisés vai lá, fere a rocha, a rocha jorra água e mata a sede deles no deserto, porque não tinha água no deserto. Era só através de milagre. E nós entendemos aqui que Deus queria provar, mas também queria mostrar para eles algo diferente, algo novo. E o Senhor diz que não é só de pão que viverá o homem, mas de tudo que dele sai, tudo que sai da boca de Deus. E ali a rocha jorra água e mata a sede. Eles murmuram porque estavam com fome. Deus manda maná, trigo do céu, e eles passaram a serem fartos de alimentos. E também Deus manda carne através das codornizes, e eles se alimentaram, eles se fartaram. Deus, ele proveu em todo o tempo. Toda a peregrinação no deserto em direção a Canaã, Deus proveu tudo para eles. Deus estava provando, mas Ele também estava cumprindo com a sua palavra. Eles caminharam 40 anos, a Bíblia diz que os seus vestidos não envelheceram. Eu cheguei hoje aqui na igreja, o pessoal ali estava comentando, mas o pastor está tão cheiroso. Os irmãos ali, as irmãs, dizendo que o pastor estava muito cheiroso. Ele disse, olha, eu acho que vocês estão enganados, vocês estão sentindo cheiro de mofo. É o clima, muita chuva, muito frio. E a roupa fica no guarda-roupa ali dias. Então tem uma tendência do mofo aflorar. Mas o que eu quero dizer com isso é que os vestidos, nós estamos trocando de roupa, comprando roupa, calçado, a cada pouquinho. Eles caminharam 40 anos e os seus vestidos, diz a Bíblia, que não envelheceram. As sandálias deles não rebentou a correia nem nada. Tem hora que eu começo a pensar, irmão, a sandália aguentar 40 anos lá no deserto, cheio de pedra, de areia, de toco, de madeira, eu fico encucado com isso. Mas o que eu fico mais encucado, que provavelmente as crianças e os adolescentes, eles também saíram com as suas sandalinhas nos pés. E eles foram crescendo. Como é que o pé foi esticando a sandália e não arrebentou a fivela, nem o couro? Isso que eu fico encucado. Mas eu sei que isso é provisão de Deus, é milagre de Deus.
Ele é o provedor, Ele prova, mas Ele também dá o escape. Isso está escrito, é bíblico. Deus, Ele permite para mim e para você a luta, a prova, a tentação, mas Ele também dá o escape, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão, o Deus da providência, Ele é o Deus que cuida de você, Ele cuida da sua vida. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Eu recebi alguém na secretaria, no dia de hoje, no dia de ontem, e aquela pessoa chorou muito, disse que é um auxiliar, um cooperador da obra, há tantos anos, mas passou uma lutazinha lá na congregação, parou de dizimar, saiu da igreja, foi para outra igreja, agora voltou, ele disse que está sendo provado, ele veio falar comigo, eu disse, mas vem cá, o senhor está dizendo que é um homem fiel, é um homem que gosta de fazer as coisas para Deus, como que o senhor vai me sair da igreja? 25 anos de fé, eu não consigo entender um negócio desse, irmão. Explica para mim. Não, pastor, mas eu não larguei Jesus. Não, o senhor não largou Jesus, mas o senhor fez uma coisa que não deveria ter feito. O senhor está dizendo que é um homem fiel, é um homem que gosta de fazer as coisas para Deus, mas como que o senhor vai me fazer um negócio desse? Abandona a igreja, a família ficou dividida. Que tipo de fidelidade é essa? Que tipo de fé é essa? Que tipo de crença é essa que eu não consigo entender? Se a Bíblia manda nós ser fiel até a morte, o texto que nós lemos, e o Senhor nos coroará, aí o Senhor desmantelou uma família. Diante do resumo que o Senhor está me dando, o Senhor desmoronou uma família pela sua atitude. O senhor errou. E aí eu questionei com ele, explica para mim como que um cristão pode fazer, eu não consigo entender. No fim ele quase começou a chorar ali, aí eu orei por ele, não, nós vamos te ajudar, irmão. O ser humano está sujeito a fraquezas, está sujeito a ser provado e não resistir à prova, está sujeito a ser tentado e não resistir à tentação, cair nela. Ser humano, mas eu pude trazer alguma coisa ali para ele, bíblica, e eu disse, nós vamos lhe ajudar, meu irmão, mas fica firme, volta. Não, pastor, já voltei, já estou, agora só falta começar a dizimar. Então faça isso, meu irmão. Nós precisamos procurar ser fiel em tudo. Ser fiel em tudo. E, vindo a prova, nós precisamos estar firmes. Vindo a tentação, nós precisamos estar firmes. Vindo qualquer tipo de tribulação na nossa vida, nós não podemos mover-nos dos alicerces que nós estamos fundamentados. Este é o caminho, nós devemos de andar nele, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É muito fácil nós sermos abençoados em todo o tempo, e servir a Deus na bonança é fácil. Mas servir a Deus na tribulação, na luta, no teste, na prova, aí é mais difícil. Mas às vezes Deus permite nós entrarmos em um turbilhão de provas, para provar o nosso coração, para ver a sinceridade do nosso coração. Eu quero ver se ele é fiel mesmo. A Bíblia diz, e discípulos, apóstolos, citou o episódio de Jó. Lembra do que aconteceu com Jó? Jó, ele foi provado. A prova de Jó foi a prova de fogo.
A prova de Jó foi o diabo chegando perante Deus, e Deus fala com o diabo. Se ele vinha observando lá na terra o servo Jó, o diabo não perde tempo, e disse que estava vendo tudo. Mas aí ele já disse, mas também tu dá tudo para ele. Tu cercou ele de riqueza, de bens, de fazenda, de tudo. Como que ele não vai ser fiel? E aí Deus permite que Satanás venha a Jó provar ele. E aí Jó entra na prova. Jó ficou leproso. Ficou canceroso, uma lepra terrível. E permaneceu firme. Chegou o ponto da esposa dizer para que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Mas Jó não se abalou. Permaneceu firme ali. Dizendo que se Deus deu, Deus tirou, nu ele veio, e ele vai embora desse mundo sem levar nada. E é verdade, irmão. Tudo que Deus nos dá, eu falei aqui um dia desse, se Deus te deu casa boa, carro bom, dinheiro, bens, bênção, desfruta disso, mas sem desviar o foco do alvo, que é o céu. Desfruta, goze a vida, com a sua esposa, com a sua família, com os filhos que Deus te deu. Seja um bom dizimista, porque dizimar é dar, é doar, é repartir, é trazer à casa de Deus o que Deus pede, para que haja mantimento na casa dele. Precisamos procurar ser fiel em tudo, tendo sempre o foco em Deus e na fidelidade. Porque o ser humano ele tem uma tendência de escorregar, de errar, de ser infiel, de mentir, de maquiar as coisas, de esconder no coração. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que fala verazmente, segundo o coração. Tem muita pessoa, até mesmo na igreja, que fala um negócio de boca, mas lá no coração é outra coisa que tem lá. Mas tudo está nu e patente perante o olhar de Deus. De Deus ninguém se esconde, de Deus não adianta ludibriar. Eu dei uma pinceladinha aqui na situação de Pedro. Jesus ressuscitado vai à praia para jantar com eles e resgatar provavelmente valores. Jesus foi para a sepultura e Pedro, eu vou pescar. E eles, eu vou também. Caíram tudo fora. Jesus ressuscita, manifesta primeiramente para as mulheres ali, para alguns, e pela terceira vez, a terceira manifestação dele foi lá na praia, para resgatar os valores. Com certeza eles estavam turbados. Pedro tinha negado, lembrou do cantar do galo que Jesus disse, brigou com a criada, que disse que ele era um daqueles do Galileu que acompanhava Jesus. Ele negou de novo, ele disse que não era, brigou com ela. Pedro estava virado no avesso. Mas Jesus ressuscita e vai lá de madrugada no mar, para resgatar valores, fazer uma brasa ali, que a brasa foi um milagre. Assa um peixe ali foi um milagre. Jesus não tinha carvão, Jesus não tinha anzol, não tinha tarrafa, não tinha rede, Jesus não tinha fósforo para fazer fogo. Ele faz ali um montinho de brasa, ele assa o peixinho, dá a ordem, o barco pega 153 grandes peixes, vem, Jesus pede mais 2, com o que já estava ali assando, 3 peixes no seu tamanho, mas eles jantaram ali, pão e peixe. Aí Jesus, vocês conhecem a história
na terceira vez que Jesus pergunta se ele, olhando nos olhos dele, se verdadeiramente ele amava, aí ele se desmonta, ele começa a chorar, amargamente, abertamente, e diz: Senhor, tu sabes de tudo, tu conheces tudo. Claro, o Senhor conhece o íntimo, o profundo, o escondido. O Ramagashanda Ramagai. Aleluia. Mas o Senhor é maravilhoso, Ele não lança em rosto. A Bíblia diz que Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, mas Ele trata com misericórdia. Ele não olhou para Pedro que negou, que abandonou, que mentiu. Ele vai lá para novamente firmar eles e dizer que Ele estava ali. Então, Pedro, cuida dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. E ali Jesus disse que daria a chave do reino dos céus. Então Jesus é bom, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pode socorrer perfeitamente os que também são tentados, são provados. Mas o bom é que a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que Deus não permite tentação acima daquela que eu não venha suportar. Tentação humana, mas antes Ele dará o escape, Ele dará o escape para você. Quantas vezes que Deus está permitindo a prova para te burilar, para te lapidar, para provar o teu coração, provar a tua vida, e às vezes está pertinho de você colocar a mão na massa, está pertinho de você passar para o lado de dentro, está pertinho de você abraçar a bênção. E aí a luta está grande, a prova está grande. Não, eu vou desistir de tudo, vou chutar o balde, vou cair fora. Nós temos que ser pacientes, irmãos. Aleluia. E nós temos que entender que se nós estamos sendo provados, se nós estamos na luta, é porque o Senhor está dando, o Senhor está permitindo. O Senhor está nos provando, para ver a nossa fé, para ver a nossa estrutura, para ver o nosso coração. Bendito seja Deus. Ninguém está escape ou isento de lutas e tribulações. Não. Mas isso não quer dizer que Deus não te ama, Ele te ama. Ele está contigo nas maiores provas da minha vida. Eu senti Deus me carregar no colo, perto de mim, sentir uma glória, sentir uma coisa sobrenatural muito forte, nas maiores provas. Em outras provas que eu tive, de ter experiência de ouvir a voz de Deus no fogo da prova. No fogo da prova. Eu tive uma tentação diabólica, no início do meu ministério, muito forte. Eu ouvia vozes ruins, eu sabia que era o maligno. Eu fui relutando naquela luta interna, aquela luta interior, muitos dias, sem contar para ninguém. Nem a Eliane sabia, o Joab era pequenininho. E eu ali de joelho, na oração, agarrado com Deus, como Jacó lá no Val de Jaboque, com o anjo. Eu estava arrebentado. E eu era novo de ministério, estava começando, acho que não está nem ingressado no ministério, uns 4 anos de fé. Eu pensei, aquilo falava tão forte comigo que eu estava rejeitado. Uma tentação maligna, terrível. E eu fui para a oração, clamando, pedindo misericórdia, fazendo prova e querendo ver. Quando foi no sábado à noite, nós estávamos no culto.
E no culto, Jesus me dá uma mensagem de revelação profética. E Deus me tomou, eu fiquei anestesiado. E eu me levanto naquele culto e entrego aquela mensagem para a igreja. Deus me usou ali de uma forma muito forte. E quando eu estava entregando aquela mensagem, aí é que eu tive a visão e a revelação, aí que eu fui entender a luta. Aí eu vi o demônio. Eu vi o demônio para o lado de fora da igreja. E no momento que Deus me usou, ele saiu, ele foi embora. E disparou-se. E sumiu na visão. E ali aquela luta cessou. Mas foi uma tribulação de 7 dias. O que nós lemos aqui esta noite, a mensagem que Jesus dá a João, e João envia a igreja, a esta igreja. Vamos voltar lá, Apocalipse 2:10. A igreja de Esmirna, versículo 9, Jesus está dizendo que ele conhecia a tribulação daquele servo, conhecia a pobreza, mas aí Jesus afirma, dizendo que ele era rico, o Senhor enriqueceu este servo, de graça, de bens espirituais, do seu glorioso Espírito, de tudo que é do céu. Tu és rico. E olha mais a tribulação que ele vinha passando. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ele estava provavelmente no meio de um turbilhão de provas, de luta, de blasfêmias, de tantas coisas ruins. E não são, mas são da sinagoga de Satanás. Aí Jesus disse assim, meu servo, meu filho, não temas das coisas que hás de padecer. Ele ainda passaria por um período de tribulação, de padecimento, de prova, de luta. Mas eis que o diabo lançará ainda alguns de vós na prisão, olha aqui, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E Jesus conclui dizendo, mas nesta tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Alguém às vezes está o cidadão lá, desviou-se porque não aguentou a luta, a tentação. Isso não é verdade, irmãos. E tem certo tipo de tentação que alguém passa e que eles ajudam a abrir a porta para que venha mais tentação. Um cidadão aí, a esposa dele, houve uns probleminha lá, não foi nada tão grave. E ele mandou a esposa embora. Depois a esposa voltou, ela atendeu o pedido dele, foi embora, voltou chorando, de joelho, pedir perdão, ele não perdoou. Ele foi para o cartório, fez o divórcio, casou-se com outra. E quer pregar. Mas ele contribuiu para pôr tudo a perder. Quando ele viu que tinha uma pequena brecha, ele abriu de vez a porta para se ver livre. Contribuiu para que houvesse uma destruição total na família. Ele vai ter que dar conta diante de Deus um dia. Não tinha nada de tanto grave. Podia haver um perdão e uma reconciliação. Mas ele contribuiu para que aquela luta se estendesse por muito tempo.
Terás uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nessa expressão, ser fiel até a morte, Jesus está dizendo assim: eu te chamei, eu te salvei. No meu brado lá no Gólgota, dizendo, está consumado, eu disse ao mundo que estava tudo concluído, o grande sacrifício, o grande projeto de redenção. E através deste sacrifício eu te comprei, eu te chamei. E agora você deve ficar firme, venha o que vier. Se alguém te chama de feio ou de bonito, continue me servindo com humildade. Ser fiel até a morte, meu servo, eu morri por você. Sendo fiel até a morte, perseverando firmes até o fim, será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para isso, Jesus morreu, nos chamou e nos comprou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, saber que a prova, ela vem, a luta, ela vem, mas você precisa estar firme com Jesus. Eu estive pregando ali na Rio dos Anjos, no sábado, a abertura do congresso. Muito gostoso, uma bênção de Deus, muito grande. Eu não como à noite, por aí. É muita gordura, né? Tem que cuidar um pouco da saúde. Você vai ficando velho, tem que cuidar, né? Tem muita gente que vai morrer pela boca, o doutor falou para mim. Não era o meu caso, né? Eu já estava me cuidando. Mas às vezes, o culto está tão alegre, eu doente, ruim, já estava 2 semanas sem vir na igreja. Os irmãos disseram, falou hoje na reunião ali, que eu preguei 1h10. Eu disse, mas será que foi isso tudo? Para mim parece que foi 20 minutos só. Não, pastor, só pregou 1h10. Ninguém saiu da igreja. Foi choro, foi lágrima, foi Bíblia. E de tão alegre que eu estava, consegui, e depois eles conseguiram me convencer para... Eles dizem que eles convidam lá para comer uma tábua. Eu nunca tinha ouvido isso. Comer uma tábua? O que é isso, comer uma tábua? Aí chegando lá no negócio lá, eu fui ver. Eles pediram 3 tábuas, disse, mas comer tábua. Aí veio 3 tábuas, quase igual isso aqui, irmão, ó. Ali tinha picanha, ali tinha galinha, ali tinha calabresa, ali tinha aipim, ali tinha batata, ali tinha de tudo. Eu disse, meu Deus do céu. Isso aqui é uma tentação, eu não devia ter vindo aqui. Eu estou cuidando, agora vocês me forçam e me convencem a me pôr no mau caminho de novo. E Coca-Cola era de... Tem uns litrão assim, né, que tem que pegar assim para poder abarcar. Mas eu me cuidei, eu fui lá alegre, feliz da vida com eles, me cuidei. Aí lá o irmão Trombem estava dizendo, pastor, eu batizei essa irmã ali, ó. E o marido dela abandonou, foi embora, revoltado. Porque ela ficou crente. Eu tive que batizar ela escondido. Mas a irmã está firme, servindo a Deus, cheia do Espírito Santo. E ficou firme, nós fomos orando por ela. O marido abandonou e ficou fora 15 ou 20 dias. Depois ligou chorando para voltar. Porque a irmã ficou no joelho, ficou na oração. Ela disse, de Jesus eu não largo. De Jesus eu não largo. Mulherzinha decidida, irmã. Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, filho, marido, parente, pelo amor de mim, não é digno de mim. E a irmãzinha ali firme. 15 ou 20 dias ele liga chorando, um baita homem que saiu quebrando tudo de casa, brabo, foi embora, e abandonou a família, abandonou tudo. E 15 dias depois liga chorando, para ver se ela aceitava ele de volta. Ela disse, não vem, meu esposo. Você é casado comigo, nós temos filhos, vem. Veio, disse que agora está uma bênção. Diz que o dia que ela não consegue ir na igreja, disse, mulher, tu não vai na igreja? Hoje é dia de culto. Está uma bênção. Ela
permaneceu firme. A tribulação foi de 15 ou 20 dias. A luta, os palavrões contra ela. Foi muito ofendida pelo marido, só não bateu, mas atacou muito ela com palavras, machucou muito ela. Mas Jesus estava no coração dela. Oh, glória! Porque, irmão, Jesus não larga. Jesus não abandona você, Ele não te larga na prova, na luta. Mesmo que você falha, que você erra. Pedro errou e Jesus foi lá, ressuscitado, já num corpo glorioso, foi lá na praia. É verdade. O Elias está lá debaixo do pé de zimbro, chorando, desanimado, pedindo a morte, pelo desafio de uma mulher chamada Jezabel. Mas o anjo vai lá e bate nele, leva pão lá no deserto, leva um odre de água. Elias dormindo, bate na cabeceira dele, manda ele comer e beber e levantar e seguir o caminho, porque a jornada dele era longa. Irmãos, Deus não abandona. Oh, glória! O irmão que hoje ele já partiu, ele tinha muita experiência com Deus, ele disse: Pastor Cirso, o Espírito Santo, ele vai atrás do crente. O crente quer ir para o inferno, né? Aí o crente vira as costas para Deus e vai caminhando para o inferno. E o Espírito Santo vem atrás, lutando para convencer ele ou ela. Chega lá na beiradinha do abismo para se jogar no inferno, o Espírito Santo ali, lutando para convencer. Se não tiver jeito, aquela pessoa se joga e se perde, o Espírito Santo volta. Mas ele luta, ele vai atrás, ele batalha. Até as últimas instâncias. Porque ele foi dado por Jesus. E a missão dele, Jesus promete para os discípulos: eu vou. Porque se eu não for, eu não posso enviar. Se eu for, enviar-vos-ei ou enviá-lo-ei. E ele ficará sempre convosco. Ele é o vosso consolador. Eu já contei para os irmãos aqui que em algumas experiências na minha vida de tristeza, de luta, porque às vezes os irmãos me veem assim, mas nós já passamos prova de fogo. Mas a Eliane pode testemunhar, o Joabe. Nas minhas provas eu me trancava dentro do quarto. A Eliane pode testemunhar isso, o Joabe. Eu não saía do quarto se eu não ouvisse a voz de Deus. Eu não saía. Lá no quarto eu me jogava no chão, o rosto em terra, eu rolava no chão, eu me agarrava com Deus. E quantas vezes que eu saía do quarto sorridente, cantando, dizendo para ele: ó, o Senhor falou comigo isso, a vitória já veio. Ela está ali, ó, pode testemunhar. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes? Aleluia. E prova de coisas que o diabo se levantava para tentar trancar. E aí um dia eu ia pela rua clamando: Senhor, por que, Senhor? Por que, Senhor? E às vezes a gente quer culpar a outra pessoa. Eu citei o nome de uma pessoa naquela prova. E no meio da rua, eu saí de casa, estava indo no banco. No meio da rua eu ouvi a voz de Deus. O Senhor disse assim: meu filho, não vou citar o nome, não é a pessoa que você está dizendo. Sou eu que estou te provando. A obra que eu tenho contigo é muito grande. Eu vou te honrar nessa terra. Vou te colocar na frente de grandes rebanhos. Eu era nada, irmãos. Eu era nada. Era nada. E aí, quando eu ouvi a voz de Deus, o Senhor disse que não era a pessoa que eu estava citando na oração, que era um dos cabeças. O Senhor disse: sou eu. Mas a partir de hoje, meu filho, a luta vai cessar nesse sentido. Eu vou abrir a porta.
Olha, a partir daquele mês as portas se abriram, escancaradamente. Até hoje, naquele sentido, e a luta vem sendo grande, ou melhor, a bênção de Deus passou a ser grande. Grande, grande. A Eliane sabe, o Joabe sabe, o meu sogro sabe. Meu sogro disse assim: eu te acompanhei a sua vida. Eu sei o que Deus vem fazendo na sua vida até o dia de hoje. Ô glória! Os 3 foram lançados dentro da fornalha lá, o rei viu 4. Irmãos, o Senhor não abandona ninguém. O Ramagachanda Ramagai. Faça por merecer, sirva a Deus com alegria, com todas as suas forças, com toda a tua fidelidade, com toda a verdade, porque Jesus morreu por você lá, Ele te comprou. Você não está sentado simplesmente nas cadeiras aqui, mas está sentado nas regiões celestiais. Pobres, pecadores, miseráveis como éramos, para hoje estar assentado nas regiões celestiais, conforme Paulo está dizendo, que o Senhor nos colocou assentado nesse lugar. Estamos nessa dimensão, uma dimensão espiritual, assentados. Aleluia. E o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando da sua igreja. O Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo é Deus, irmão. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é poderoso. O Espírito Santo é poderoso. Aleluia. Ele está com a igreja. Ele veio para estar com a igreja. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, ou pedir como convém pedir. Mas o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que habita conosco, que está conosco, Ele geme com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, nós só devemos entender que nós não podemos nos acovardar. Nós precisamos ser destemidos. Aleluia, nas horas adversas, que parece que as coisas não estão indo bem, é levantar a cabeça, oh glória, sabendo que o nosso Jesus, Ele não está na sepultura, lá em Jerusalém, no jardim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, apareceu várias vezes para eles, e numa outra oportunidade Ele aparece para mais de 500 irmãos, e quando Paulo escreve, ele diz que alguns daqueles já tinham partido, mas alguns ainda viviam. Eles viram Ele subir ao céu, e no dia de Pentecostes Ele manda o Consolador, que inflama os discípulos, inflama Jerusalém, dinamiza eles, e esse fogo vem ardendo até o dia de hoje. Ficamos em pé para nós orar. Ô glória, eu estava conversando com a irmã domingo depois do culto, o culto estava gostoso, e Deus falou com várias pessoas aqui. Ela disse: pastor, a gente orava mais, a gente sentia mais Deus. Hoje a gente ora pouco, a gente vem pouco na igreja. Eu estou conversando com Deus, eu quero voltar naquele primeiro amor, pastor. Tudo era gostoso, tudo era alegria. A gente tinha prazer de estar na igreja todos os dias. A gente passava por cima de tudo. Aleluia. A gente às vezes se fechava no banheiro da empresa, da loja, para falar línguas estranhas. Eu estou pedindo para Jesus me dar graça, porque eu quero voltar ao primeiro amor, aquele tempo, porque parece que tudo era mais fácil. Deus nos empurrava, Deus nos carregava, Deus nos levava, a presença dEle era mais visível. Eu disse: irmã, Deus é o mesmo, nós é que recuamos. As atividades da vida, as lutas da vida, os problemas da vida, a tecnologia avançada e tanta coisa que o mundo moderno hoje está oferecendo,
muitas vezes nos tira da presença de Deus, tira o tempo de nós orar, de nós ler Bíblia, de nós estar mais sós com Deus na igreja. É uma luta para manter o povo na igreja hoje. Um dia é uma coisa, um dia é uma festa, um dia é outra, um dia é o patrão que convida, um dia é aniversário daquele, outro dia. Tem pessoas que vêm uma vez, duas por mês na igreja, 2 cultos. E se não vem no culto aqui receber a palavra para se alimentar, em casa ele não vai ler. Se ele não vem aqui para dobrar o joelho aqui, se desligar do mundo e se concentrar com Deus para receber o azeite, o óleo, a graça, em casa é só o sinal da cruz, como se diz por aí. Então, os valores estão sendo perdidos, porque o nosso tempo para Deus está pouco, está curto. E nós achamos hoje que nós não precisamos de mais ninguém, não precisamos do pastor. Tem hora que nós achamos que não precisamos mais nem de Jesus. E há poucos dias eu falei entre alguns companheiros na convenção, em muitas igrejas Jesus não consegue entrar mais, ele está lá na porta para o lado de fora, porque é o pastor que manda, é o líder que manda, e a igreja está cheia de mandões. Oh glória! Aonde está a nossa humildade para entender que somos nada e que dependemos inteiramente do nosso Cristo que morreu por nós, que nos deu a vida e que Ele mesmo disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Porque, irmãos, a nossa guerra não é aqui, no braço, na faca, no tiro. A nossa guerra é espiritual. Tem dia que nós queremos fazer alguma coisa, mas nós sentimos uma amarração, sentimos uma porção de embaraço e a coisa não flui. É o mundo espiritual em ação contra a igreja, contra os filhos de Deus. É o inimigo procurando armadilhas e laços para laçar a igreja, para trancar a igreja, para aniquilar a obra ou os projetos que estão em andamentos. E aí nós precisamos orar e buscar. Daniel ora 21 dias. O anjo vem e diz: Daniel, desde o primeiro dia a tua oração chegou. Eu vim para trazer a resposta. Mas 21 dias eu fiquei ali trancado, guerreando. E a insistência da oração de Daniel, Deus manda mais um anjo, ficou ali guerreando. Com a potestade, aquele anjo desce até a terra e traz a resposta a Daniel. Nós vivemos em um mundo físico, mas também nós guerreamos contra o mundo espiritual. E aí, neste momento, sabedoria, às vezes não é tudo. Força não é tudo. Intelecto não é tudo. É o momento que nós precisamos de clamar como Daniel. Recline a sua cabeça, eu quero orar. Nosso Deus e Pai, no glorioso nome de Jesus, Senhor, eu oro nesta noite. Eu sinto que alguém no nosso meio está sendo provado, Senhor, isso é profético. Eu tenho certeza disso, tenho convicção disso. Mas eu intercedo, eu oro neste momento, Senhor. A prova, a luta, a tentação, ela é humana, diz a tua palavra. Mas também pode ser uma permissão tua, mas tu não dá luta acima ou maior do que aquela que nós, de repente, não venhamos a suportar. Mas antes tu dá o escape, Senhor. Paulo pediu para que tirasse o espinho na carne, mas tu disse a ele que a tua graça bastaria a ele. Senhor, dá graça na prova. Se revela aos teus filhos na hora da prova, da luta, da tentação, Senhor. Manifesta a tua graça, Senhor, em sonho, com revelação, profeticamente, usando vasos.
E que haja profetas de Deus nestes momentos, Senhor, com uma palavra de Deus da tua boca para confortar e consolar. De uma maneira ou de outra, Senhor, eu te suplico para que haja manifestação da tua presença, fortalecendo quem está em luta, quem está em prova, abrindo portas, dando escape, Senhor. Meu Deus, eu creio no milagre. Eu determino nesta noite a vitória pelo sangue de Jesus, na vida do teu povo, na vida da tua igreja, Senhor, na vida dos teus filhos. Opera o milagre, cura a doença, Jesus, repreende toda a seta do diabo. Ó Deus, na prova, manifesta a tua glória e a tua presença, Senhor. Envia o anjo como tu enviou a Elias, lá debaixo do pé de zimbro. E a tua presença audível e visível, como ele estava lá na caverna em Berseba. Ó Deus, entra com providência. Envia o milagre, envia a tua bênção. Dá livramentos aos teus filhos, à tua igreja, às famílias, aos lares, ó Deus, aos nossos jovens, crianças e adolescentes. É a minha oração, Senhor, porque eu creio. Eu não peço duvidando, mas eu peço crendo no milagre e na intervenção divina da tua parte. Em nome de Jesus, eu decreto a vitória a esse irmão e a esta irmã. Eu determino em nome de Jesus a vitória, a bênção sobre esta vida. Senhor, Jó se humilha perante a tua face e tu muda o cativeiro dele. Ó Deus, tu ordena a bênção sobre a vida do teu servo. Eu creio que não há alguém sendo provado desta forma, mas qualquer tamanho de prova, de luta ou de tribulação que alguém esteja passando, visita esta vida, visita este lar, visita este casal, Senhor, visita esta família. É o meu pedido, a minha oração, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém.